Bom dia! Hoje, 10 de fevereiro de 2021, vamos para mais um bate-papo com a nossa convidada, Lu Guntzel, da Expertise. Bom dia, Lu! Como tu estás? Bom dia, Fê. Tudo E bem? aí, tudo bem? Tudo bem por aqui. Tudo certo. E Tá me aí, Lu, ainda escutando tá na bem? praia? Acho que tá com um delayzinho, né? Tá me escutando Ah, bem? eu tô te escutando bem, mas agora que eu lembrei que eu estou sem fone, já vou providenciar. Ah, então tá. Eu Tô aqui na perguntei, minha mãe. é boa essa vida digital, né? É, maravilhosa, né? Tirei a mãe, a sobrinha do quarto pra fazer a live contigo, Ah, mas é coitadinha. bom, né? Podia fazer essa live da beira do mar também, não tem Poderia. problema. Até Qualquer lugar pensei que nisso. Até pensei em qualquer, gravar um raiz lá. qualquer lugar que tenha o mínimo de internet para nós já é bom, né? Já, E verdade. aí, Lu, sem delongas, Vamos hoje lá. o nosso bate-papo é sobre um assunto espinhoso, cabuloso, que é a construção da autoridade digital. A minha imagem ficou um pouco. Tá bom aí pra ti? Pra mim tá parecendo bem pra ti? Tá. Tá, mas a imagem tá um pouco escura. Mas ok, vamos lá. Eu tava Pois falando que hoje o assunto é cabuloso, que é a construção da autoridade digital. Não tô gostando do meu cabelo. Dormi com eles molhados essa noite, vamos fazer um jeito aqui. Não, não gostei tá também. ótima. Para. Ai, Tá ai, ótima, guria. mulheres. Lu, e aí, Lu? O que tu preparou pra gente hoje, pra essa conversa de hoje sobre construção de autoridade digital? Uhum, maravilha. Então vamos lá. A autoridade digital, ela, em primeiro lugar, quem é autoridade hoje, né? Autoridade especialista que tem domínio em um assunto, é aquele profissional que está mais falando nisso. Então, para a gente construir a autoridade digital, a gente precisa primeiro ter consistência, ter presença digital. Não adianta a gente querer ter autoridade digital se a gente não tem nem presença digital. É preciso estar presente aqui nesse ambiente. E hoje tem essa oportunidade, né, pela ascensão aí do digital, de profissionais construírem a sua autoridade com maior velocidade do que antes. Antes a autoridade era quem era um especialista, que tinha um doutorado, que tinha um mestrado, que tinha uma pesquisa muito científica, que tinha feito já uma pesquisa em determinado assunto, que tinha escrito um livro, ou quem tinha sido convidado para um programa, uma mídia, né, de relevância, ou participado de um jornal, de uma revista. E desde que a ascensão aí das redes sociais vieram, a gente percebe quantos novos especialistas estão surgindo através do meio digital, onde a gente consegue identificar que aquele especialista tem domínio no assunto. Então, para a gente falar de autoridade, a gente precisa primeiro falar sobre estar presente no ambiente digital. Acho muito difícil, né, Fê, alguém criar uma autoridade digital sem antes estar presente aqui nesse ambiente. É, Lu, concordo totalmente. O que que acontece? Dentro da tua fala, eu gosto de ir anotando aqui, porque aí eu vou lembrando, né? Uma objeção que a gente encontra dos profissionais é que como eu vou estar presente no mundo digital se eu não tenho ainda número de seguidores? E eu gosto sempre de deixar bem claro, número de seguidores não significa faturamento. Pode Uhum. ser que a influencer digital lá, digital influencer, tenha 250 mil seguidores de pessoas que gostam de olhar ela, que gostam de olhar a imagem dela. Isso não significa que ela tenha um faturamento.
Às vezes, pelo contrário, às vezes o público dela não é aquele público adequado e que vá comprar dela. Então, é muito importante que na construção dessa autoridade digital desapegue um pouco dos números. Porque lembrando, todo mundo começou um dia do zero. Todo mundo, quando abriu as suas redes sociais, o seu YouTube, o seu Instagram, o seu Facebook, tinha zero, tinha um total de 0 pessoas. Então, o foco tem que ser direcionado à construção do conteúdo. E até nessa história de construção de conteúdo, eu acho que acaba ficando um pouco maçante, né, Lu? Construir conteúdo, construir conteúdo. Eu acho que a gente pode mudar um pouco o vocábulo para traduzir para uma forma mais simples. É tu entregar o valor ao teu cliente. O valor é o quê? É o teu conhecimento de forma simplificada, de forma clara e, de preferência, com alguma recomendação. Os conteúdos, a matéria que tu tá lidando ali, o que tu tá passando na internet, o que tu tá ensinando na internet, ele pode ter muito valor para ti. Porém, tu tem que mostrar esse valor também para quem tá te assistindo. E como é que tu consegue mostrar esse valor? Como eu posso dizer, agregar esse valor? É dando recomendações. É não simplesmente ensinando, mas também recomendando o jeito certo, o jeito errado ou o jeito mais adequado. Então, quando tu coloca recomendação nesse ensinamento, ele fica mais rico. E quando as pessoas recebem esse ensinamento, elas tendem a se conectar mais contigo. Por quê? Porque elas te encaram como um professor. Elas te encaram como alguém que está ensinando. Né? E quanto à autoridade, é como eu estava te falando. Ninguém começa com 1.000 seguidores, 2.000, 10.000, 50.000. As pessoas começam do zero. Mas existe um passo a passo para tu ir construindo falando especificamente em autoridade. É tu entregar, né? Entregar muito, entregar conteúdo, entregar recomendações e com frequência. Não adianta abandonar as redes sociais. Tem que ser com frequência. E outra coisa, assim como as redes sociais já não começaram bombando com milhões de seguidores, a gente também não nasceu sabendo. Né? Então, quando a gente se propõe a ensinar alguma coisa, mais importante do que ensinar é aprender. Ninguém nasceu especialista, todo mundo teve que aprender. Ninguém nasceu com um doutorado lá, quando a gente falava que a autoridade se construía com um doutorado, né? Hoje, a nossa autoridade pessoal, ela pode se construir no YouTube. A gente pode aprender hoje nas redes sociais também. Assim como a gente aprende com outras pessoas, os nossos clientes também vão aprender com a gente. E a melhor maneira de ensinar alguma coisa é aprendendo. É a capacitação pessoal. Quanto mais, ou até cursos tu fizer, quanto mais pesquisas tu fizer, quanto mais tu aprimorar a tua capacidade, mais fácil vai ficar o diálogo com o teu cliente, com o teu prospecto, com a tua audiência, com teus espectadores, né? Então, eu acho que é importantíssimo tu cada vez mais te qualificar. Achar que a gente sabe tudo do mundo chega até só um pouco arrogante, né? Mas é tu aprender cada vez mais. Quanto mais tu aprende, quanto mais tu... É como se fosse fazer uma prova, né? Tu vai fazer uma prova. Quanto mais tu estuda, mais afiado tu vai estar para aquela prova. E é a mesma coisa quando tu estás ensinando na internet. Tu tem que saber, tu tem que saber muito. Aquilo ali tem que fazer parte de ti. E aí sim tu bater no peito e dizer, bom, agora eu sou especialista e agora eu estou habilitado para ensinar. E se tu não te sente segura ainda para isso, aprende. Vai lá, corre atrás, aprende. Ninguém nasceu sabendo e todo mundo tem inteligência suficiente para aprender. Ainda mais quando são temas que a gente gosta tanto de falar, né? Sim, verdade, é. Eu gosto de trazer bastante o exemplo da minha experiência, Fê. Por exemplo, antes que as redes sociais nem estavam tão ativas assim. Mas com o meu trabalho com vários especialistas, com vários palestrantes, o que eu fazia? O meu trabalho sempre foi tá indo atrás deles. Eles iam dar uma palestra lá numa cidade em tal empresa. O que a Lu fazia? A Lu ia junto para ir lá, para gravar um videozinho, para tirar uma foto, e eu automaticamente fazia dentro das redes da expertise. Publicava. Hoje tivemos um desenvolvimento de lideranças, às vezes não mencionava a empresa, não mencionava o cliente, mas mostrava, eu trazia essa forte presença do profissional, do palestrante, mostrando que ele estava ativo. Então a gente precisa mostrar que estamos ativos, a gente precisa mostrar os nossos bastidores, a gente precisa compartilhar conhecimento, como tu fala. Eu gosto muito dessa expressão que tu trouxe, trazer recomendação.
que tem 4 níveis, né, de tipos de informação. Tem a informação apenas por informação, que é aquela informação que não tem valor, que tu coloca ali no Google e tu automaticamente tu já acha aquela informação, tu não precisa nem pesquisar. Então, ficar falando o que tá todo mundo falando não tem mais valor. Se tem uma análise, ela tem um pouquinho mais de valor. Se ela tem uma recomendação, ela começa a ter um valor maior. Agora, quando é uma recomendação vinda por um profissional que já tem uma percepção de autoridade no mercado, essa informação, ela assim, ó, dispara quanto ao seu valor, ela tem muito valor. Então, o que a gente precisa? A gente precisa recomendar mesmo, como tu comentou, e a gente precisa construir esse posicionamento de autoridade, trazendo o nosso domínio, trazendo os nossos bastidores, trazendo a nossa presença digital, mostrando nosso trabalho e ajudando, entregando realmente, de fato, conteúdo de valor. É ajudar um volume maior de pessoas e através desse conteúdo gerado, através desse resultado, você vai conseguir ter essa interação com as pessoas pela internet. E às vezes a gente fica assim naquelas barreiras, né, Fê? Ah, mas eu vou estar compartilhando meu conhecimento de forma gratuita, estudei tanto, ralei tanto pela minha experiência e agora vou estar aqui entregando. É a gente entender que sim, a gente vai entregar para um volume enorme de pessoas e quem vai se tornar seu cliente é uma parcela muito pequena, é um funil. Poucas pessoas vão se tornar seus clientes, mas de fato a gente ganha muito mais utilizando dessa forma. Se a gente quiser ficar guardando o nosso conhecimento, eu não vou compartilhar porque o meu concorrente vai me copiar, porque o mercado vai ver a forma que eu trabalho, porque eu vou estar entregando gratuito. A gente perde muito mais, porque a internet tem amplas, né? São infinitas possibilidades de atingir um volume muito maior de pessoas. Então, quem está sendo visto como uma percepção de autoridade é quem está aqui de forma presente, ajudando, entregando muito valor. Isso. Usando de exemplo agora os nossos temas, né, Lu? O que acontece? Quando a gente vai passar aqui uma recomendação, a gente, por exemplo, está recomendando que a pessoa se aperfeiçoe para fazer isso. E a gente ainda está dizendo como. Se tu não tem segurança em passar teu conteúdo digital, aprende. Lê livro, olha vídeo, ou adquire um curso até quando a pessoa quiser mais um passo a passo. Aí a gente pode usar um exemplo muito pessoal, né, Lu? A minha formação é direito, nada a ver com as mídias sociais, nada a ver com marketing digital. O que a gente fez? Quando a gente se propôs a trabalhar com isso, quando a gente quis fazer essa guinada, a gente foi procurar os melhores players do mercado para estudar. E foi isso que a gente fez. A gente estudou diuturnamente, estamos estudando ainda, estamos aprendendo cada vez mais para quê? Para passar para quem... Primeiramente para os nossos especialistas, que estão ali no dia a dia da agência trabalhando conosco, e posteriormente para agora, né? Agora que foi a ideia, para trazer o conteúdo para quem quiser nos assistir, para quem quiser construir, sair lá do mundo físico, tá lá com o seu trabalho e quer vir para o meio digital ou quer tornar o seu produto físico um infoproduto, e é isso que a gente se dispõe. E aqui o que a gente faz? A gente faz live, a gente faz vídeo, a gente faz posts, todos direcionados para esse objetivo, é ensinar como pessoas comuns podem se posicionar na internet. Então, a gente vai dizer o passo a passo, não vai dar receitas mirabolantes nem mágicas, até porque eu não acredito que isso exista, só que existe um passo a passo. Claro que para passo a passo existe curso, método, mentoria, existem outros meios, mas aqui nas redes sociais o que a gente faz? A gente solta informação. O teu produto pago vai ser o quê? Vem, eu te pego pela mão e te ensino passo a passo. O início, meio, fim, né? Curtindo o processo. Porém, nas redes sociais a gente precisa entregar. É necessária essa entrega. Por quê? É através dessa entrega que eu estou mostrando o meu conhecimento. Como é que tu vai mostrar teu conhecimento? Como é que a pessoa vai ter vontade de comprar de ti posteriormente se tu não mostra para que veio? Se tu fica lá tirando foto, e isso é uma ressalva que a gente tem com os nossos especialistas, né? É legal mostrar foto do dia a dia, é legal postar foto lá na piscina, pessoas se conectam com pessoas. E é só vocês verem nas redes sociais. Tem muito mais gente nas plataformas que tem uma pessoa por trás do que nas plataformas empresariais. Né? A não ser aquelas plataformas empresariais que colocam lá à mostra os seus especialistas, né? Que tem vários exemplos disso.
Mas, além de tu colocar, a gente sabe que as fotos são mais curtidas, fotos de família são mais curtidas, porém, aquilo ali não se perpetua se tu não colocar recomendações e conteúdo também. E mais, se tu quer vender produtos, infoprodutos, tu precisa usar o veículo da internet como uma comunicação e como uma plataforma de ensino. Por quê? Porque senão tu vira um blog, tu vira um digital influencer. Tu vai ter outro cliente. Teu cliente vão ser grandes marcas que vão te contratar. E não vai ser o cliente consumidor final que vai comprar o teu curso. Né? Então, uma coisa que eu anotei aqui pra gente falar. Uma coisa muito importante, um detalhe, nem é detalhe, é um norte, né? Muito importante para que tu consiga. Lu, tu sumiu. Mas eu tô aqui, que estranho. Que estranho, tu tá vendo? Agora vendo? voltou. Tu voltou. Deu Estranho, um banho. né? O que eu tava falando que eu me perdi? Tá. Algum detalhe que Lembrei. não é detalhe. Tá. O detalhe que não é detalhe. É um detalhe que não é detalhe. É o norte. E talvez o mais importante para te orientar nessa construção de conteúdo é tu ter clareza em quem é teu avatar, quem é o teu público, quais são as dores e onde esse público quer chegar. Eu digo, coloca esse avatar, faz um papel, escreve, imprime, coloca na tua parede, deixa isso bem claro. Porque como é que tu vai ensinar alguma coisa se tu não sabe quem é que quer ouvir, quem é que tá ouvindo? Por exemplo, eu sou uma professora, minha mãe deve estar nos assistindo aí. A minha mãe sabe qual é o vocabulário que ela vai entrar numa sala de aula de quinta série e a minha mãe sabe qual é o vocabulário que vai entrar numa aula de terceiro ano. São públicos diferentes só pela idade, né? Pela geração ali diferente. Umas são crianças, as outras são adolescentes, quase adultos. Então, o discurso da minha mãe em dar essa aula é diferente. Por isso que a gente precisa. Ela sabe, ó, que elas lá são crianças e essas aqui são quase adultos. O diálogo, a forma que a gente se comunica vai ser diferente. E a mesma coisa quando a gente está ensinando. Vocês estão ensinando conteúdo para quem? Quem é que está ouvindo vocês? É homem? É mulher? Qual é a faixa etária? Quais são os interesses dessa pessoa? Então é muito importante, se vocês quiserem, a gente faz, né, Lu? A gente não tem programado uma live de como construir o avatar, né? A gente podia fazer uma live de como construir o avatar, porque esse passo é um dos primeiros e mais importantes para construir o teu conteúdo. É uma coisa ligada à outra, é um processo realmente, né? Não tem como tu construir um conteúdo de qualidade e ainda dar recomendações se tu não tens um avatar bem definido. E dentro desse avatar eu acrescento ter as dores do avatar, as dificuldades dele, por quê? Porque tu vai estar dando recomendações para essa pessoa, para esse cliente, para ele melhorar algum aspecto da sua vida, algum aspecto profissional. Então tu precisa ter conhecimento das dores dele para dar essa recomendação. E os anseios também. Como é que tu vai dar uma recomendação se tu não sabe nem a dor e nem aonde ele quer chegar? Porque nem todas as pessoas aspiram a mesma coisa. Nem todo mundo quer chegar no mesmo lugar, né? Vamos à questão financeira. Alguns querem 10 mil, outros querem 100 milhões, né? Então vai depender muito de onde esse avatar quer chegar para tu trazer a recomendação certa e específica do interesse deles. Assim, como eu falo, é uma grande construção, é um passo a passo. Quanto mais entrega gratuita que a gente fizer pela internet, mais possivelmente eles serão futuros clientes, né? Que eu vejo muito, Lu, que aí o pessoal fica muito querendo vender, vender, vender. E o espírito da coisa não é vender. O espírito da coisa é conectar pessoas. Ninguém vai comprar uma coisa só por comprar hoje em dia. Ainda mais um produto de conhecimento, um infoproduto. Eles vão comprar de pessoas que eles confiam. Eles vão comprar de pessoas que eles estão vendo que sabe o negócio, né? Eu não vou dizer, eu aprendi marketing digital num curso de R$19,90 e já tô me achando. Não, eu tenho a humildade de dizer, estou em construção, estou em processo, né? Estamos estudando, estamos batendo no peito e dizendo que estamos estudando com os melhores do mercado, né, Lu? Eu sei que tu também tu tem os mesmos mentores que a gente, mas a gente está em eterna construção e esse aprendizado é eterno. Pra gente ensinar, a gente nunca vai poder parar de aprender, né? É essencial. E identificar o público-alvo, essa é uma das dores também muito dos meus especialistas, que é assim, mas se eu falar para todo mundo eu vou perder. E aí eles acabam sendo genéricos demais porque não querem fazer a escolha de um público e aí não conecta com nenhum.
Então aí já é uma das coisas que a gente perde muito quando a gente não faz escolhas. Eu quero trabalhar com qual público? Se você quer trabalhar com vários públicos, os mais variados, você vai se perder na sua comunicação, no seu posicionamento. E aí você não vai conseguir conectar. Então, o que a gente precisa aqui é se posicionar hoje nas redes sociais, é entender de fato, fazer uma escolha que público eu quero atingir. Não porque eu estou agora atendendo profissionais na área de treinamentos, profissionais aí profissionais autônomos, liberais, que vai vir um cliente e eu vou dizer, não te atendo. Não, mas eu escolhi, eu vou me comunicar com qual perfil. E a partir disso, entender os sentimentos. Além das características básicas, das dores, dos desafios, os sentimentos, que angústias, que emoções positivas e negativas tem dentro desse profissional, qual é a vivência dele. E aí, a partir disso, trazer na sua narrativa de acordo com aquilo que tem similaridade. Eu já passei por isso, eu sei o que tu está passando, eu também já passei, isso conecta. Então, a gente precisa fazer essa definição do público que se quer atingir e se tornar especialista para esse público. Porque senão fica genérico demais e acaba não conectando com nenhum deles. Então é bem importante isso. Até a gente pode trazer numa próxima live, Fê, esse mapeamento do público ideal. E assim, o público ideal, ele é para ser feito de início, para quando você vai começar a construir a sua linha editorial, seus primeiros conteúdos, é fazer uma pesquisa, é gastar tempo e energia para definir isso. Porque depois que você tem isso muito bem claro e definido, você não vai ter mais, faltar tempo para produzir tanto conteúdo, porque vai ter muitas possibilidades de trazer. E isso é o bacana, porque daí você começa a entregar valor, começa a trazer recomendação e ajudar aquele público, mesmo se você tem uma audiência pequena, as pessoas começam a interagir, te pedir ajuda, e aí de tempos em tempos tu vai interagindo, joga uma pesquisa no Google Formulário, e esse conhecimento do avatar, da persona, ele é essencial que seja feito de forma constante. Porque vem sempre novidades. Aquilo que eu acho que é o público que eu quero atingir, daqui a pouco eu faço uma pesquisa, jogo um Google Formulário na minha audiência e vem coisas novas. Vem ali detalhes que eu não tinha identificado como dor e aí eu consigo trazer soluções. Então isso é para ser feito assim de forma constante. Esse mapeamento do público que se quer atingir e alinhar de forma estratégica essa comunicação. O Rodrigo nos trouxe aqui que às vezes até muda o avatar no meio do processo. Exatamente, Rodrigo. É bem real. O Rodrigo é nosso parceiro aí e a gente nota isso. Porque a gente, conforme vai comunicando nas redes sociais e em diversas redes sociais, que é o próximo ponto que eu até anotei aqui para lembrar de falar, o avatar, a gente vai percebendo que o avatar ou ele amplia ou ele nicha mais, né? E a gente vai modificando isso. E a nossa recomendação aqui na agência é que esse avatar seja revisitado mensalmente, não só a cada lançamento. E por que a gente fala mensalmente? Porque esse avatar tem que estar claro na construção do conteúdo. Ele tem que estar claro dia a dia. Todos os dias, ou todos os dias que as pessoas se propõem a construir conteúdo, porque uma das bandeiras aqui da agência que a gente levanta é a otimização do tempo, né? Não precisa construir conteúdo todos os dias, pelo menos uma vez por semana. A gente tem plataformas aí para otimizar esse tempo e para programar as postagens. Alguma outra stories, assim, que a gente precisa fazer todo dia, mas não usa toda semana, tem que sentar todo dia ali, baixar a cabeça e produzir. Não, mas na hora que tu te dispõe, vou pegar sábado de manhã, para quem trabalha aí de segunda a sexta, que também é uma das dores, né? Não tenho muito tempo para produzir conteúdo. Digamos que tu tenha eleito sábado de manhã para construir. Ok, antes de sentar e começar tuas pesquisas, tu tem que estar olhando para o teu avatar. Tu tem que estar olhando para a lista de dores dele. Tu tem que estar olhando para a lista de aspirações dele. Por quê? Porque todo o teu conteúdo tem que estar voltado para solucionar esses problemas. Todas as tuas recomendações, elas têm que estar voltadas para solucionar aquelas listas que tu mesmo elaborou e como é que tu aperfeiçoa. Claro, a primeira lista que tu faz com os anseios, aspirações e o avatar é uma lista talvez imaginária. Talvez tu não tenha feito ainda a tua primeira venda, talvez tu não conheça direito o teu produto, principalmente para quem está começando do zero. Então, a primeira lista acaba sendo uma lista imaginária. Porém, quanto mais conteúdo tu coloca, mais as pessoas começam a te responder, pesquisas, né, interação nos teus posts, e aí tu, aos poucos, vai conhecendo quem é o teu avatar de fato.
e vai tendo um termômetro, um termostato para ver, meu público está mais aquecido, meu público não está muito aquecido, ou até um termômetro para tu direcionar, saber onde tu vai guiar. Não existe, como é que eu vou dizer, não existe receita de bolo do post ideal, do conteúdo ideal. Por quê? Porque cada conteúdo é único e ainda cada pessoa é única. Cada comunicador, cada pessoa tem essa forma de comunicar, né? Ninguém tem um jeito de comunicar da Lu. A Lu é única, a Fernanda a mesma coisa. Então, tu vai conhecendo ali, conforme teu público vai te respondendo, tu vai sabendo os caminhos e vai redesenhando o teu avatar, né? O que o Rodrigo colocou aqui, exato, as redes sociais também, o público de cada rede social é exatamente, que é outro ponto ali que eu ia puxar, outra forma de tu crescer a tua autoridade digital é utilizar todas as plataformas, todas as redes sociais possíveis que tu pode, porque o público lá do Instagram, aqui do Instagram, não é o mesmo público do YouTube, às vezes é. Mas a gente tem visto que não é o mesmo público. Quem se conecta melhor com vídeo, vai para o YouTube. Quem se conecta melhor com imagem, vem para o Instagram. Por mais que agora o Instagram tenha essas ferramentas de vídeo e tal, que ajudam a enriquecer, o YouTube ainda é a plataforma mais conhecida de vídeos que tem, né? Então, tu saber comunicar e tu respeitar também imagem, tu respeitar o... Como é que fala? Formato. Formato, exato. Tu respeitar o formato dos vídeos é muito importante. Claro que no início a gente não tem tempo, não tem uma câmera adequada, se bem que isso daí também é balela, né? Hoje em dia qualquer celular tem uma câmera ótima. Mas talvez tu não tenha ainda um microfone para dar um som melhor, de qualidade, e tu não tenha tanto tempo, e aí tu queira destinar um vídeo para várias plataformas. Não tem problema. Hoje em dia tem aplicativos que vão fazer a formatação ali do vídeo legal para te distribuir. Mas o ideal é que quando tu for subir um vídeo no YouTube, seja naquele formato, né? Porque as pessoas compram um livro também pela capa, não somente pelo conteúdo. Então, a primeira coisa que vai chamar a atenção de quem está procurando um vídeo no YouTube é a headline, é o título, né? Ou vai usar a busca lá. Vai ser o título e vai ser a primeira imagem que vê. Então, cuidar título, fazer pesquisas aí. Hoje tem uma infinidade de matérias aí, de conteúdos sobre o SEO, que são otimizações das plataformas, né? Quais as hashtags ideais, qual é o título ideal para tu usar no YouTube. Então, cuidar essas otimizações e utilizar realmente. Se o teu mundo é mais dos business, vai lá usar o LinkedIn, não sei falar, não sei como é que pronuncia. É LinkedIn. A gente não usa essa plataforma aqui, a gente optou por não usar. Mas se tu é mais do mundo corporativo, tem que ter o LinkedIn, né? Se tu tem conteúdo em vídeo e ensinando, tem que usar o YouTube, né? Então, usar as diversas plataformas. O Facebook, né? O famigerado Facebook, que ninguém mais gosta do Facebook, ninguém gosta de produzir conteúdo no Facebook. Porém, ele é o pai de todos na gerência de anúncios pagos. Coitado do gestor do tráfego, né? Aqui na agência é assim, os especialistas colocam coisa no Instagram, colocam no YouTube, esquece do Facebook, mas tem que colocar principalmente os vídeos. Quem quer saber da importância dos vídeos, corre lá na semana passada ou retrasada, que a gente já fez uma live sobre a importância de ter conteúdo em vídeos, né? Precisa ter esses conteúdos em vídeos, recomendo muito que vocês olhem essa live, porque ela tem dicas importantes dos porquês de ter. O gestor do tráfego precisa ter conteúdos em vídeo. E conteúdos em vídeo de todos os tamanhos, digamos assim, tamanhos em minutos, né? Não em qualidade, mas de todos os tamanhos em minutos, pequenos, médios e grandes. Então, utilizar essa infinidade de ferramentas aí das redes sociais. Agora temos a nova, né? O Clubhouse, que eu entrei faz pouco aí, tô me inteirando ainda dessa plataforma. Tô me habituando ainda com ela. Eu sou um pouco resistente a novas plataformas, tá? Eu me acostumo com uma e é difícil sair. Mas a gente tem que acompanhar a tecnologia, né? Se a gente se dispõe a estar no digital e a construir essa presença, construir essa autoridade, a gente precisa se dispor também a mudar, porque o mundo digital muda muito rápido. Mas isso é bem importante de todas as plataformas, porque a maioria das pessoas, elas querem o Instagram porque é o queridinho do momento. E eu sempre trago, eu digo,
Coloca tudo que tu posta no Instagram. Até tu pode, assim, dar um foco pro formato, para ficar bonitinho no Instagram. Mas replica. Tira do Instagram, vai lá e copia. Sobe também esse vídeo no Facebook. Aí depois você abre o gerenciador de anúncios e pede ali para criar o grupo de pessoas que te assistem no Instagram, onde você tem curtidas, comentários, interações, e pega o público lá dentro do Facebook que tá morto, porque a gente posta no Facebook, na fanpage, a gente tem a sensação, isso morreu, porque ninguém curte, ninguém compartilha, ninguém comenta. Mas daí quando tu vai lá e cria o público, tu vê que não, tem gente te assistindo. Eu basicamente, o que eu faço? Eu criei um grupo não, uma lista de 10 grupos dentro do Facebook da minha persona, do meu público-alvo. Então, todo conteúdo longo por semana eu vou lá e compartilho aquele conteúdo dentro desses grupos. É ali, é pegar num dia, dar 10 cliquezinhos ali, compartilhar nos grupos. E aí, depois eu faço isso. Eu peço para o gerenciador de anúncios criar, né, popularizar ali o público de visualização desses vídeos no Facebook. Olha, o Facebook dá aqui, ó, direitinho, assim, o mesmo número do Instagram. Então é uma audiência que se perde se você não está fazendo. E aí, claro, o YouTube, principalmente porque é uma ótima ferramenta de busca, é para a gente também ter a consciência de não vamos ficar construindo a nossa casa nesse terreno alugado, que é o Instagram e o Facebook, que é o único dono, daqui a pouco alguma coisa muda, então vai lá e sobe aquele vídeo no YouTube também. É colocar multicanais mesmo, é todas as plataformas, porque você ganha em volume de pessoas, você ganha em audiência. Então agora que eu tô começando a conseguir deixar o meu YouTube mais bonitinho, de colocar lá uma capa, mas no início faça da maneira que você pode. Se quer direcionar o foco para o Instagram, faz no Instagram, mas replica nas demais. E à medida do possível você vai melhorando as demais também. Então é essencial a gente pensar nisso e não ficar construindo a nossa casa num terreno alugado que daqui a pouco qualquer mudança pode acontecer. E isso aconteceu muito comigo, porque eu usava basicamente o meu perfil do Facebook há tempos atrás. Eu divulgava um workshop e as inscrições bombavam, porque entregava, né, os meus posts entregava para os meus amigos ali da minha região, que eram meus clientes. Aí depois começou a não entregar mais, aí eu fui para os artigos, para o blog, para dentro do site, utilizando essa estratégia. E agora o mundo mudou e é as redes sociais e é o conteúdo em vídeo para a gente conseguir criar esse público. Então, assim, como tu falou no início, quantidade de seguidores não é relevante, não é mesmo. Porque se você fizer posts de forma constante, nem que seja aquela meta inicial, um conteúdo longo por semana, um conteúdo curtinho por dia, faz isso entre 4 a 6 semanas, abre o gerenciador de anúncios e cria o público que te assiste os seus vídeos. É um número muito maior do que a quantidade que tá te seguindo. Então, assim, às vezes a pessoa tá te seguindo, ela nem tá acompanhando o teu conteúdo, mas aí tu começa a fazer o mínimo de impulsionamento, começa a fazer essa estratégia de forma constante, você vai começar a criar de fato a sua audiência, nesse público que te assiste. E aí, por isso é essencial o conteúdo em vídeo. Vamos usar um exemplo aqui de amostra, um exemplo muito fácil, tá? Do que acontece com o Instagram em vídeo, tá? Que é um número que todo mundo pode ver, tá disponível para todo mundo. Que é o número de visualização dos Reels. Quantos seguidores tu tem e quantas pessoas visualizaram teus Reels? O Rodrigo, se tiver ainda com a gente aí, ele tem uma história que o Rodrigo tem um número razoável ali, tem um número ainda teoricamente pequeno de seguidores. Teve um Reels dele que teve mais de 45 mil visualizações, uma coisa assim. Ou seja, o número de pessoas que veem o vídeo não necessariamente são as pessoas que estão lá te seguindo, mas já tiveram acesso a ver o vídeo dele. Então o vídeo é muito mais distribuído. E a gente tem que também colocar em xeque aqui, colocar em jogo que o Facebook é uma empresa que visa lucro. Ele distribui gratuitamente, o que a gente chama de organicamente, distribui. Porém, o negócio dele é receber boleto. E receber boleto dos anunciantes, e os anunciantes somos nós agora, né? Então, a gente tem que jogar o jogo deles, né? É óbvio que eles vão distribuir menos gratuitamente, porque eles querem receber por isso, né? Então, a gente tem que entender também que esse jogo, esse mecanismo negocial aí, lucrativo, assim como é do Instagram e assim como é do YouTube. O YouTube, ainda a gente faz uma ressalva, que ele é uma plataforma mais barata,
A gente nota que o YouTube distribui muito mais por um preço menor. Então, o YouTube é uma plataforma que vale a pena fazer impulsionamento pago, né? A gente fala impulsionamento, pois esse termo é errado, né? A gente fala anúncio pago, né? Porque só colocar ali e clicar no botão de impulsionamento não quer dizer nada, né? Não quer dizer que vai chegar nas pessoas que tu precisa que chegue. Então, o importante de usar todas as redes sociais é isso. Ter lá o blog, ter teu site. E a gente sabe, tudo é um processo, né? É um processo. Mas é importante que comece. Foi outro ponto aqui que eu anotei. Que é a frase que a gente repete sempre. Feito é melhor que perfeito. E a gente só aprende a melhorar fazendo. Ninguém vai chegar e gravar um vídeo perfeito do dia para noite. Não, é gravando o vídeo, é falando, é articulando, é se vendo, se melhorando, que a gente vai conseguir aperfeiçoar. Ninguém vai sair escrevendo um artigo maravilhoso do início ao fim. Não, é escrevendo, é treinando. Então, começa hoje, porque se tu quer atingir um certo número lá em uma certa autoridade, uma audiência, tu vai ter que começar obrigatoriamente do zero, né? O número de seguidores, enquanto tu estava falando ali, Lu, eu lembrei de uma coisa. O número de seguidores, ele dá uma falsa impressão de autoridade. Porque as pessoas comuns que não entendem o negócio do Facebook, do Instagram e do YouTube, olham o número de seguidores e veem, essa pessoa é muito famosa. Mas, para quem está vendendo um infoproduto, a fama não significa vendas. A fama não significa faturamento. Pode ser que a pessoa tenha 500 mil seguidores e tenha total de zero faturamento. Por quê? Porque aquelas pessoas gostam de assistir, mas não estão dispostas a pagar o preço pelo produto. Ou seja, tu pode ter uma rede social muito bombástica, porém, se tu não estiver entregando o teu próprio valor, se tu não estiver mostrando para que tu veio e para que tu veio ensinar, o que tu tem para ensinar e por que as pessoas têm que pagar por aquilo, por que vale a pena as pessoas pagarem para aprender contigo, o teu faturamento vai ser esse, igual a zero. Ou, pelo contrário, tu pode ter 500 seguidores e estar entregando muito valor ali para aquelas pessoas, dando muita recomendação, a ponto de algumas daquelas 500 pessoas olhar, olha, essa pessoa sabe muito, eu vou comprar o curso dela porque eu acho que tem muita entrega. O que acontece? Podem acontecer faturamentos de 100 mil reais, dependendo do ticket do teu produto, com 500 seguidores. Em questão de autoridade, pode ser que o número de seguidores, sim, causa uma falsa impressão. Porém, o que vai manter essa autoridade e te garantir como um profissional que tem aquele conhecimento realmente é a constância. Por quê? Porque tu vai estar todo dia ali mostrando para que tu veio, tu vai estar todo dia passando o conteúdo e aí sim demonstrando que tu não tá ali só de passagem, tu tá ali realmente porque tu sabe e que tu tá atualizado e que tu tá transmitindo o teu conhecimento e a cada dia mais tu tem novidades, né? Porque é muito importante essa renovação. Verdade. Muitos profissionais agora, no final do ano, estavam trazendo muito isso sobre a relevância dessa quantidade. Tem uma profissional que ela já está com 90 mil seguidores e ela posta, ela disse, Lu, não é o meu público. Não é o meu público. Não adianta, eu vou ter que começar meu Instagram do zero. E ela tá resistente. Ela disse, não é o meu público. Isso aqui era das fotos que eu postava, era dos memezinhos que eu postava, dos sorteios. Aí ela mudou o nicho dela. Ela disse, não adianta. E aí é fato, porque daí tu vai ficar no prejuízo. Imagina, se eu aqui com poucos seguidores, eu faço um impulsionamento e consigo, através aí de um valor mínimo, conseguir atingir todos os meus seguidores, imagina com 80, 90 mil, quanto que ela não vai ter que gastar para conseguir que a ferramenta entregue aquele post. Então, realmente, assim, às vezes a gente trabalhar com um número menor, mas pensar na qualidade vai ser muito mais eficiente. E a gente tem que parar de pensar que é só relevante a quantidade de seguidores. Não, a relevância é isso, é eu entrar no perfil da pessoa e ver principalmente o quanto que ela entrega, ver que ela tem domínio do assunto, porque no momento que você se propõe a distribuir conteúdo de forma em vídeo, você consegue identificar se aquela pessoa tem domínio, se ela sabe do que ela está falando, ou se ela só preparou aquele conteúdo, porque tu preparar um post é muito fácil. Você vai ali, adapta aquele texto, aquela imagem, mas nada te garante se você tem domínio naquele assunto de fato, se você tem experiência, vivência naquilo. E o conteúdo em vídeo é isso, ele é ótimo, porque você consegue mostrar de uma forma muito mais profunda o seu domínio, né, a sua experiência. Lu, vamos dar o exemplo do churrasco, né? Do churrasco e do churrasqueiro.
Aqui entrou a moça, ela faz bolo, eu não me lembro o nome dela, Drain Gold. Eu não me lembro o nome dela. Se tu puder colocar aqui o nome, eu falei com ela essa semana ou semana passada, não recordo. Mas vamos dar o exemplo pro bolo, né, hoje. O que acontece? A pessoa faz bolo, né? Posta as fotos do bolo, tem o seu público ali que é cliente do bolo, né? Só que aí a pessoa quer começar a fazer um curso ensinando a fazer bolo. Andresa, aí, ó. A pessoa, Andresa, vamos usar tu como exemplo, tá? A Andresa já tem a clientela dela, que já consome. A clientela dela é basicamente composta pela comunidade dela, comunidade próxima, porque o bolo é um item entregável, né? Não tem como a gente vender lá pro Ceará. A gente tem que vender para nossa região por causa da por ser perecível, pericidade do bolo, né? Mas a Andresa resolveu que quer entrar no mundo digital e ela quer ensinar a fazer bolo. Porém, quem segue ela ali nas redes sociais não tá afim de fazer bolo. A Fernanda não quer fazer bolo. A Fernanda quer comprar e degustar o bolo. Porque o negócio, o game da Fernanda é outro. O negócio da Fernanda é outro. A Fernanda não quer. Então, a Fernanda, por mais que siga o trabalho da Andresa e admire e goste e ainda deguste o trabalho da Andresa, a Fernanda não vai ser cliente da Andresa. A não ser que um dia ela resolva empreender no ramo, né, do bolo e queira aprender a fazer bolo. Ou seja, se a Andresa destinou o conteúdo dela até hoje para vender o bolo dela, se não forem pessoas que querem empreender e aprender a fazer como ela faz, muito provavelmente o faturamento também vai ter resultado zero. Então, o que a Andresa precisa começar a fazer? A Andresa, se quiser desenvolver um curso, aprendendo, ensinando a fazer bolo, ensinando a fazer docinho, ela vai ter que começar a construir essa autoridade como professora. Não somente como profissional ali para o cliente final. Não a profissional que faz o bolo muito bem feito e vende muito seu produto. Mas a Andresa professora. A Andresa que ensina as pessoas a como fazer o bolo perfeito, como fazer aquelas camadas lindas, como fazer aquele brigadeiro redondo. Gente, como é que elas conseguem fazer aquele brigadeiro bem redondinho? Eu e o Rick, a gente compra os assim, como é que elas conseguem fazer? A gente tenta fazer em casa, sai uma coisa, fica oval. O Fernando, olha, esse brigadeiro, qual é o formato? Oval. Disse, não, meu filho, era pra ser redondo. Porque a gente realmente não sabe, não tem como. Pessoas comuns que nem eu não sabem fazer um brigadeiro redondinho. Quem sabe, sabe, né? Então, assim como a Andresa um dia aprendeu com alguma professora, e muito provavelmente ela aprendeu no meio físico, ela não sei de que forma, né? Mas quero aqui chutar que ela foi até um lugar e aprendeu, ela pode fazer esse lugar no meio digital. Enquanto a professora dela estava ensinando para 20 alunos, que era o que cabia na sala de aula, a Andresa pode ensinar para 1000 alunos, porque a sala de aula é o telefone, a sala de aula é o computador. Então, essa é a maravilha da internet. Tu pode usar o teu conhecimento, que hoje tu teria só condições de ensinar dentro de uma sala de aula, tu pode disponibilizar para o mundo, né? E digamos que a Andresa comece a construir ali o conteúdo dela hoje ensinando, e ela ganhe 50 seguidores que estão interessadas em produzir, em ter uma renda extra, né? Porque quem faz quem faz bolo e quem faz bem feito ganha dinheiro, ainda mais hoje que tudo que é festinha e coisa tem bolos maravilhosos e docinhos maravilhosos. As pessoas querem essa comunidade de comprar. Quem quiser fazer essa renda extra vai aprender com a Andresa. E aí, como é que a pessoa vai comprar o produto da Andresa se a Andresa não está mostrando que ela sabe ensinar? Né? Não adianta fazer um curso, gravar e botar o link na bio. Não adianta. Tu tem que construir. E é uma construção. Demora tempo. Dependendo, demora mais ou menos tempo, dependendo da quantidade do conteúdo, dependendo da qualidade do conteúdo e dependendo do que tu está disposto a investir. Porque, como eu falei anteriormente, o negócio do Facebook é ganhar boletos, né? Receber boletos. Então, quanto mais tu paga para ele, mais ele distribui o teu conteúdo e mais clientes, prospectos tu recebe para ti. Digamos que dessas 50 pessoas que começaram a seguir a Andresa, 5 comprem. Vamos usar essa métrica aí, uma métrica bem real, né, Lu? 5 comprem. E aí o ticket médio dela seja R$1.000, já é um faturamento de R$5.000 num primeiro lançamento. Verdade. Então, mesmo a Andresa, se ela tivesse começado do zero, com 50 pessoas, dessas 50 pessoas, ela podia ter um faturamento de 5.000. Não sei quanto é o faturamento da Andresa em bolos por mês, mas pode ser que esses 5.000 seja maior do que ela fatura
por mês fazendo, executando o bolo. Não sei da realidade, não conversei com ela, não sei dos números dela, mas pode ser que seja maior, pode ser 5 mil, seja maior. E isso a gente está falando num primeiro lançamento, numa primeira expectativa de produto, né? E também estamos falando de uma realidade de um conteúdo muito bem construído, né, Lu? Porque não adianta também, a pessoa quer construir aquele conteúdo meia boca. Não posta como recomendação, não faz o vídeo, não aperfeiçoa o vídeo, quer lançar com números homéricos, não vai dar certo. É uma construção realmente. E o seu público lá tem que estar engajado. As métricas ali de um primeiro lançamento são que tenham de 50 a 100 pessoas numa live sozinha, né? Para um primeiro lançamento. E de 100 pessoas que estejam ao vivo, a venda é de 10%. Né? Então, não é um trabalho muito tranquilo, muito fácil, é uma construção, né? Requer trabalho, bastante trabalho, mas é compensador quando tu começa a ter esse reconhecimento. E os efeitos colaterais, né? Que a gente pode também fazer outra live só dos efeitos colaterais de trabalhar no mundo digital, né? Que não tem reflexo no digital, que também são muitos. E tu falou um ponto bem importante, que é ensinar, é se colocar num posicionamento de especialista que ensina outras pessoas. Quem está ensinando outras pessoas aqui no ambiente digital tem uma melhor facilidade para a construção dessa autoridade. E eu vejo assim que muitos profissionais têm essa dificuldade de ensinar, de recomendar. A gente tem que entender que é ensinar o nosso potencial cliente para ele depois virar o nosso cliente. A gente precisa trazer nesse processo. E assim, de tudo que é nicho, tudo que é área. Eu vim lá da minha experiência de corretora de bolsa de valores, lá da XP. O que a XP fazia? Para atrair clientes, fazia eventos em palestras, em cursos, ensinando as pessoas a investirem com o objetivo de deixar aquelas pessoas prontas, preparadas para começar um investimento. Então, isso é antigo. Mas a gente tem que trazer esse exemplo, assim, de que o quanto a gente precisa preparar o nosso potencial cliente para ele vir a comprar da gente. E outro recurso que a gente pode utilizar também é o recurso do evento, né, Fê? Que é trazer de tempos em tempos um evento. Um evento pode ser um evento que você vai divulgar um bate-papo em formato de live, você e o outro especialista, ou trazer daqui a pouco um parceiro numa área que o seu público-alvo tenha interesse. Não precisa ser, por exemplo, a gente está aqui falando sobre lançamentos digitais, mas daqui a pouco identificando lá uma necessidade do nosso público, a gente pode trazer um evento de uma outra temática e convidar esse público. Porque quando a gente traz o elemento do evento, intensifica, as pessoas gostam de participar, né? Daquele momento com uma data marcada, com horário marcado, com um grupo de pessoas com o mesmo interesse. Então, assim, eu mesma, a construção da minha base, eu fiz muito em função de ter um evento. É diferente eu soltar um conteúdo aqui deixando gratuito. Agora, quando eu faço algo no formato de evento, ele intensifica muito mais. As pessoas inscritas, a captação de leads, as pessoas começam a me seguir muito mais quando eu tenho um evento, eleva a minha percepção de autoridade também, porque daí eu tô ali como protagonista daquele evento. Então, assim, tem muitas possibilidades que a gente pode utilizar esses recursos para fazer essa construção da autoridade com maior velocidade. E uma ressalva, quando a gente está falando em evento, hoje a gente não pode fazer o presencial. Mas quando a gente está falando em evento, ele pode ser digital. Aliás, ele deve ser digital, né? Fazer eventos de forma digital. Quer marcar uma aula gratuita, ou um workshop gratuito, ou alguma jornada. Me diz outros nomes aí, Lu, que tu lembre. Que dá pra nominar o nosso evento. Live. Pode ser de tudo. Pode ser de tudo. Então, antigamente, tu é mais experiente nos eventos que eu, pode dizer. Antigamente aconteciam, vamos ao exemplo da XP, sempre aconteceram esses eventos. Os eventos da XP eram de forma gratuita. A XP ensinava gratuitamente, né, os seus futuros clientes para se tornar clientes. Mas aquilo lá acontecia de forma presencial. Hoje, os eventos podem e devem ser virtuais, né? Então, hoje é muito, muito tranquilo tu conseguir organizar um grande evento sem sair de casa, né? Essa é a maravilha do mundo digital, que antes tu precisava alugar hotel, fazer convites, distribuir, né? Ir visitar os lugares para convidar as pessoas para estarem naquele dia. Ainda contava com a disponibilidade da pessoa ir naquele salão, ir naquele dia, naquele horário.
Hoje em dia, na internet, a gente consegue organizar um evento com um número ilimitado de pessoas. Ilimitado quando é evento grátis, né? Porque quando é curso pago, normalmente a gente limita as inscrições. Porque a gente precisa ter controle da turma e a gente precisa também dar o retorno, né? A gente tem exemplo aí de uma empresa, vou manter, não vou falar o nome da empresa por uma questão ética, mas a gente tem uma empresa que cresceu muito nos últimos meses, cresceu demais, vendeu um treinamento muito de alto valor e simplesmente não deu o suporte prometido. A gente acredita que foi uma empresa, porque a gente acompanhou essa empresa, a gente acredita que foi uma empresa que cresceu muito, muito mais além do suporte, muito mais além da capacidade de dar suporte aos alunos. Então, uma coisa que a agência tem muito cuidado vamos abrir o número de turma que o especialista e a equipe do especialista consiga dar conta, porque a gente precisa dar o atendimento. Porque falando em termos de lançamento, é uma construção, desde a construção do teu conteúdo, o crescimento, a construção da tua autoridade, o lançamento e o mais importante é o resultado dos teus clientes. Por quê? Porque tu só vai manter essa autoridade digital se tu conseguir trazer realmente resultados, se tu conseguir dar valor para a pessoa e tu conseguir dar resultado na vida da pessoa. Quando a gente está falando lá atrás de construção de conteúdo de valor e relevância, quer dizer, o conteúdo é tão bom, é tão importante e de tanto valor que chegou a transformar a vida da pessoa. E vamos falar, né? Transformar para melhor, né? Não para pior. Então, Sim. a gente precisa lá na frente ter o resultado real dessa pessoa. Então, o compromisso de quem está passando, eu sei que é legal fazer cara de bonito, eu sei que é muito bacana a preocupação em ter um feed bonito, um vídeo legal, as gurias maquiadas, penteadas, que não é o meu caso hoje, mas ok. Mas quando chega lá na frente, o mais importante, o foco de tudo é trazer a transformação real para o teu cliente. O cliente que foi lá, pagou pelo teu conteúdo, ou até mesmo o cliente que não pagou, né? O cliente que está aqui te assistindo, ele tem que ter uma demonstração. Ele tem que ter uma demonstração que, poxa, só do conteúdo gratuito eu já estou aprendendo. Imagina quando eu pagar, que mestre que eu vou ficar. Então, é um compromisso muito sério de quem faz o conteúdo. O que vai construir a tua autoridade não é um ato isolado, é uma construção. E eu tô para te dizer que o resultado mais importante para tu construir realmente o teu conteúdo é o resultado na vida das pessoas. Porque contra fatos não há argumentos. Quando a gente tem uma prova real, quando a gente tem uma recomendação, quando eu venho te dizer, é o famoso boca a boca, né? Que é tão antigo e ainda tão válido. Só que a gente tornou o boca a boca digital. Quando eu venho fazer propaganda de uma empresa para pessoas que gostam de mim, se eu vou te indicar uma empresa, tu vai confiar mais em mim ou uma aleatória? Tu tende a confiar mais no que eu falo. Por isso que as empresas pagam os influenciadores digitais para fazer suas propagandas, né? Então, o boca a boca ainda é muito poderoso e a gente só vai ter um boca a boca específico se tu conseguir fazer uma entrega muito bacana para as pessoas a ponto de trazer uma melhoria, uma grande transformação na vida das pessoas. E lembrando, quanto maior a transformação, mais valor tu vai agregar ao teu produto. Mais o ticket pode ser elevado, mais clientes tu vai conquistar, né? Tudo em resultado da transformação que tu já deu para uma pessoa. E esse é o grande desafio do primeiro lançamento, é vender para uma pessoa e transformar essa vida. A partir dessa vida transformada, assim tu vai angariar mais e mais clientes, né, no mundo digital. Verdade, faz todo sentido. É comprometimento com o resultado, é principal, assim. Porque se tu não tem um comprometimento com o resultado, só quer vender e vai pensar em números, em quantas vendas você vai fazer, você não vai cuidar da entrega e aí não adianta, isso não vai ter crescimento. Não vai muito pelo contrário, vai destruir a marca, a reputação daquele profissional, né? E eu vou dizer mais, eu vou um pouco mais além. Esquece a venda. A venda vai ser efeito colateral. A venda vai ser consequência. Te foca em transformar a vida da pessoa. Se tem um produto que tu sabe que vai fazer bem para aquela pessoa, isso independente da área, todo mundo que vende um produto vai causar algum tipo de transformação. Vamos a Andresa para Santa aqui. A Andresa tem um produto que ela sabe que se a pessoa fizer bem feito, vai transformar a vida da pessoa. O faturamento da pessoa vai elevar. A pessoa tá lá, sem profissão, sem saber o que fazer, uma dona de casa, tá a fim de empreender. Ela pode ali agregar na renda familiar.
E aí, se a Andresa pega uma pessoa, ela ensina essa pessoa tem resultado, tem venda, ensina como fazer o passo a passo ali, e a pessoa tem resultado, essa pessoa vai ser grata eternamente pela Andresa. Ela vai ser tão grata que ela vai indicar a Andresa. Então, o foco tem que sair um pouco da venda, tem que focar em ensinar, tem que focar na transformação, em querer, em dividir. É o mundo aquariano, é 2021, é a nova era. É dividir, é compartilhar o conhecimento. Na internet, quando a gente está falando de venda de infoproduto, simplesmente não combina mais tu pensar em concorrência. Não existe concorrência, existe a cooperação. Quanto mais tu cooperar e quanto mais tu ensinar para as pessoas, mais elas vão ficar gratas a ti e mais outras pessoas vão também comprar de ti. Então acaba sendo um efeito totalmente colateral. A venda é só consequência, né? O principal é tu usar a tua construção de conteúdo, dar recomendação, dar valor para a pessoa a ponto dessa pessoa ser transformada, a vida da pessoa ser transformada. E aí vem em troca a gratidão. E com a gratidão vem muita recompensa, inclusive recompensas financeiras, né? Então, é focar nisso, que eu acho que esse é o maior caminho de tu construir tudo. É dinheiro, faturamento, autoridade. É focar na transformação. A Andresa fez uma pergunta aqui que eu me... Algumas... Lives ensinando é válido também. Totalmente. Olha o que a gente está fazendo agora. A gente está ensinando vocês a fazer alguma coisa. E vocês nem estão sentindo isso. Vocês sabem se eu tenho um produto ou não? Hoje eu não tenho. Mas a Lu tem produto de construir autoridade. A Lu ensina especialistas a trazerem lá os seus eventos do mundo físico para o digital. A Lu já tem o avatar dela, ela já tem a dor. E por que a Lu tá aqui? Porque a Lu já tem uma bagagem muito maior que eu e eu convido ela para dividir o conhecimento e a experiência. E agora a gente é colega de turma, né, Lu? A gente estuda junto agora. Sim. E aí, trocamos então a gente tá aqui, a gente tá aqui junto, uma ajudando a outra a construir o nosso conteúdo. E o que a gente vai fazer depois? A gente vai pegar esse vídeo, pegar as falas mais importantes desse vídeo e tornar conteúdos menores, que é o que a gente chama de Nutella, que são vídeos menores, que a gente vai pulverizar lá nas nossas redes sociais e que vão ser como se fossem iscas. Quem olhar, quem passar pelo nosso feed rapidamente, vai ver, ó, a Fernanda tem alguma coisa interessante para falar, ó, a Lu tem alguma coisa interessante para falar. Então a gente joga lá como se fossem iscas e aí a gente vai, assim, aos poucos conectando mais espectadores à nossa fala. Isso que a gente está fazendo é o que a gente chama de um conteúdo raiz. É um bate-papo que a gente está comprometido aqui em ensinar, sem pedir R$ 1 em troca, né? Pelo menos no momento, né, Lu? A gente não está pedindo nenhum R$ 1 em troca. Por quê? Porque a gente realmente está focado na transformação das pessoas. Porque a gente realmente acredita verdadeiramente que muito conteúdo pode ser ensinado de forma gratuita, né? E só com isso, eu tenho certeza. Esses dias eu fiz uma reunião, acho que o Nico tá aí, né? Uma reunião e que a gente já tem uma mentoria aqui na agência, né? Porque a gente viu que era um tempo grande tomado de pegar o especialista pela mão e ensinar passo a passo. E eu fui sincera, Nico, tem a mentoria que a gente já... 16 encontros, a gente tem a nossa mentoria, cobramos X, a gente tem 16 encontros, entra lá na Hotmart e compra. Porém, não sei se tenho dinheiro ou não, barará. Dependendo do teu investimento, se tu tem grana, paga e vamos junto. Mas se tu não tem, cara, tu pode aprender muita coisa. Corre aí no feed só da agência. A agência acabou de nascer. A agência tem Instagram há poucos dias, nem meses, eu acho. E a gente já tem muito conteúdo só em live. Então, só do que a gente fala aqui gratuitamente, vocês podem aprender muito. Não precisa necessariamente pagar um curso. Claro que depois, crescendo o negócio, vocês querendo aperfeiçoar, é inevitável. A gente também, a gente aprendeu muito gratuitamente, depois foi inevitável. A gente começou a pagar cursos caros, inclusive muito caros, né? Para aprender mais, porque é uma questão de necessidade. Então, aproveitem o conteúdo que a internet dá até esgotar. Depois, vocês partem para o pago e tudo mais, né? E vai muito da condição financeira da pessoa, se está afim já de investir ou não. Mas saiba que um conteúdo pago, é óbvio que vai ter muito mais valor, vai ser mais direcionado, vai ser mais específico, vai ser... É como se fosse uma aula particular, né? Uma aula em turma é uma coisa, uma aula particular é outra coisa mais direcionada. Então, tu paga realmente um pouco mais pela aula, pelo professor particular, para ele ter um olhar mais especial para aquele aluno. É verdade. O Matheus tá dizendo que funciona, que ele é uma prova social viva. O que eu pago é tu ganhar. Deu um delay aqui. Deu um delay. Voltou. Eu ia dizer que o Matheus, ele disse que ele é uma prova social viva.
Eu não posso falar ainda, mas aconteceu um efeito colateral na vida do Matheus fantástico, que eu tô louca pra contar, porque Conta! foi um evento. Não posso, não estamos permitidos ainda, mas o negócio é global, assim, sabe? É muito legal. E foi um efeito colateral fantástico, eu tô louca pra contar pra todo mundo, porque eu tô muito feliz, porque a gente vira parceiro, a gente vira amigo, a gente vira irmão, e quando um cresce, todo mundo cresce, é muito legal. Que show! Isso é muito bom, isso é fantástico. Por isso que eu digo, a É, gente tem que se propor a fazer. Faz, exato. experimenta, você vai ver resultados, vai ver que de forma É, impacta, que vai te trazer é. resultados. E aí sim, você vai continuar, vai ter um porquê, né? O Instagram